Olha, eu aqui de novo. Tudo bem, pessoal? Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma live do Performe. E hoje eu quero falar sobre como fazer para que o tempo que você tem seja apropriado, dê para você fazer todas as atividades que você tem para fazer. Será que isso é possível, gente? Eu escuto assim tantas pessoas reclamar que tá faltando tempo, eu não tenho tempo para fazer tudo que eu tenho que fazer, tá muito complicado, eu preciso de ter mais horas no meu dia, eu tenho que trabalhar, eu tenho que estudar, eu tenho que cuidar de criança, eu tenho que fazer mercado, eu tenho que cuidar do cachorro. Então, assim, nós temos realmente muitas atividades durante o nosso dia e nós temos que aprender a como lidar com tudo isso, né? Parece que quanto mais o tempo passa, os anos vão passando, parece que vai ficando tudo mais rápido, a gente tem mais atividades para fazer, mais coisas para cumprir. E como que a gente vai fazer? Como que a gente vai lidar com tudo isso? Não, por isso que eu gostaria de falar sobre o tempo, sobre gerenciar o tempo. Por que que isso é importante? Porque quando a gente gerencia o nosso tempo, a gente organiza as nossas atividades, tudo aquilo que a gente precisa fazer dentro do tempo que a gente tem disponível. Isso é gerenciar tempo, é fazer render o nosso tempo. Quando a gente organiza, planeja, a gente parece que cria tempo, parece que o nosso dia fica com mais horas. Mas na verdade o que a gente fez foi organizar mesmo a nossa rotina, organizar tudo que a gente tem que fazer para que caiba tudo dentro daquele dia. Isso é muito importante para nós, para você que está estudando para concurso público, porque até a prova, de hoje até a prova, não sei que prova que você vai fazer, mas temos um cronograma para ser cumprido, um cronograma de estudo. E esse cronograma de estudo tem que ser colocado ainda dentro da nossa rotina. Quem começou a estudar agora pode falar assim, mas como que eu vou fazer? Eu já tinha uma rotina, eu já tinha minhas atividades, eu já trabalhava, sei lá, alguém que pode ainda estar fazendo uma faculdade, eu já tinha minhas outras atividades, eu já tenho minha casa para cuidar, meus filhos, meu marido. Como é que eu vou fazer para colocar ainda o estudo dentro da minha rotina? E é aqui que eu falo, é gerenciar, organizar o seu tempo. Quando a gente organiza o tempo, parece que é milagre. Parece que o tempo vai brotando, a gente consegue fazer mais coisas no nosso dia. Tem muita gente que trabalha fora, que consegue fazer esporte ainda. Você fala, gente, como que eu vou fazer um esporte se todo o meu dia já está repleto de atividades? O segredo dessas pessoas que fazem muitas coisas no dia é que elas são organizadas. A organização permite você fazer mais coisas no seu dia. É muita coisa para estudar? É muita coisa para estudar. Por isso você precisa organizar o seu horário, organizar a sua rotina para que você inclua mais essa atividade de uma maneira que não vai ficar assim tão penoso, não vai virar um sacrifício. Porque se virar um sacrifício, você vai ver isso como uma coisa negativa. Você vai começar a ver o seu estudo como algo negativo. E isso é muito ruim para a gente que está estudando, porque quando você vê uma atividade como ela é negativa, você fica indisposto para fazer, você não tem energia para fazer aquela atividade, você fica procrastinando, amanhã eu faço, eu vou começar na segunda-feira, né? Quando a gente não quer fazer, a gente joga para segunda-feira, vem aquele desânimo, você fica desmotivado, e aí por fim você acaba desistindo daquela atividade. E eu não quero que você desista do seu sonho, não quero que você desista do seu objetivo de passar no seu concurso público porque você está desmotivado, porque você quer poupar a sua energia, porque você viu aquela atividade de estudar como algo negativo. Então não vamos criar esse cenário para o seu cérebro. Vamos começar criando um cenário bem positivo para o seu cérebro, para que ele entenda que aquela atividade ela é importante,
que ela pode ser prazerosa, estudar pode ser muito prazeroso. Eu confesso aqui que eu tinha assim, um prazer tão grande de estudar, de ficar, parece que é estranho falar, mas de ficar horas no meu cantinho, no meu quarto de estudo, ou numa biblioteca. Eu variava um pouquinho o local de estudo, ou estudava no cursinho, ou em casa, ou na biblioteca. Dependendo se eu percebesse que eu estava com queda no rendimento, eu dava uma adaptada do meu local de estudo. Mas não é o tema agora. Então, o que eu quero passar para vocês que quando você vê o seu estudo, aquele processo de aprendizagem para você conquistar a sua vaga no seu concurso público, quando você vê isso como algo positivo, isso vai se tornando mais prazeroso para você, ele vai entrando no seu repertório de atividades prazerosas e você vai desempenhando essa atividade de uma forma mais leve. Você fica mais motivado. Verdade, você fica muito mais motivada para estudar. Aquele desânimo, sabe aquele desânimo? Você fala, ai, nossa, chegou a hora de estudar, vai ser o contrário. Vai ser, uau, chegou a minha hora de estudar. Porque você sabe que aquela atividade é prazerosa e seu cérebro começa a entender isso e começa até a querer. Pensa assim, quando você faz algo que você gosta muito, não sei, comer chocolate. Quando você dá chocolate, seu cérebro é prazeroso para ele, porque ele sabe que você gosta de chocolate. Então vai acontecer a mesma coisa com relação ao estudo. Quando você faz o seu cérebro entender que essa atividade é importante, ela vai entrando no repertório das atividades prazerosas e seu cérebro vai pedindo mais. E vai pedindo mais. Isso acontece. Vai pedindo mais e mais. E quanto mais você dá para ele, mais prazer ele sente e ativa as áreas do nosso cérebro que produz a dopamina. Esqueci qual é a área, mas produz a dopamina, que é o neurônio, aquela sensação de prazer. Sabe aquele neurônio, não, perdão, aquele hormônio que nos dá aquela sensação de prazer? Pois é, isso vai acontecendo, é químico, isso acontece, tá, no nosso cérebro. Então, tudo isso é para falar que gerenciar tempo é importante. Quando você gerencia o seu tempo, você deixa de procrastinar, você deixa de se sentir desmotivado, você não desiste daquela atividade porque você está querendo poupar energia. Pelo contrário, quando você gerencia seu tempo, você organiza melhor a sua rotina, as suas atividades, tudo isso vai desaparecendo. A procrastinação, o desânimo, a desmotivação, e você não vai desistir de realizar seu sonho, de conquistar sua vaga no seu concurso público. Então, vamos aprender a gerenciar o nosso tempo. É muito importante isso dentro da nossa rotina e faz muita diferença quando se trata de conquistar um objetivo ou desistir no meio do caminho. Tem muita gente que desiste no meio do caminho porque não soube organizar a sua rotina de estudo dentro da rotina que a pessoa já tinha. Então vamos aprender a gerenciar para que a gente não desista do nosso sonho por falta de tempo. Porque o tempo é um ativo muito precioso e geralmente a gente joga mesmo a responsabilidade no tempo. Eu não tenho tempo, então eu não vou fazer, então eu vou desistir. E a gente muda o foco, vai fazer uma outra coisa. E mais para frente a gente pode olhar para trás e vai falar, poxa, se eu tivesse organizado o meu dia, se eu tivesse organizado a minha rotina, eu não teria desistido do meu sonho. E aí vai doer. Eu não vou dizer que vai ser tarde, que você nunca vai poder voltar e fazer de novo, buscar de novo esse seu sonho. Mas vai ser um tempo que não volta. Aquele tempo, por exemplo, daqui 2, 3 anos, você pode olhar e falar, poxa, por que eu desisti? Porque se eu não tivesse desistido, hoje eu já teria conquistado. E dói, né? Dói a gente olhar para trás e ver que a gente não tem aquilo que a gente queria, porque a gente desistiu de lutar por isso. Mas vamos lá. Vamos falar de como que a gente gerencia o tempo. Beber um pouquinho de água. Tô falando bastante. Hidratar um pouquinho. Vamos lá. Como que a gente gerencia o tempo? Primeiro a gente precisa conhecer
a nossa rotina? Quais são as atividades que você tem? Que você já tem? Você acorda a tal hora, faz o seu, a sua higiene, seu de jejum, depois você faz uma atividade física. Como é que é a sua rotina? Coloque a sua rotina numa planilha, numa folha de caderno mesmo, mas saiba exatamente o que você faz todos os dias. Organize uma semana inteira, o que você faz todos os dias e quanto tempo você leva para fazer aquela atividade. Primeira coisa. Aí você vai saber quanto tempo você tem já disponível para estudar. Se sobrou tempo ou não sobrou tempo, já está muito cheio o seu dia, mas você vai ter uma ideia de como está já as suas atividades diárias e qual o tempo disponível que você tem, ou se você não tem tempo nenhum, tá? Então, a primeira coisa é isso. Outra coisa bacana, dentro dessa sua organização, você pode ver quanto tempo você gasta no trânsito. Tem gente que mora em cidades muito grandes e que gasta muito tempo com deslocamento. Quem mora em cidades maiores, São Paulo, Rio. Eu moro em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Moro do lado do meu local de trabalho. Eu gasto eu não gasto 5 minutos, para falar a verdade, para sair da minha casa e chegar no meu ambiente de trabalho. Então é bem rapidinho. O bairro que eu moro é bem localizado, então eu tenho tudo que eu preciso muito próximo. Então tudo que eu vou fazer, farmácia, mercado, a panificadora, o meu local de trabalho, é tudo muito próximo. Então o tempo que eu gasto é mínimo. Mas e o teu tempo? Como que é o tempo de deslocamento da sua casa até o seu local de trabalho, até o supermercado, o tempo que você gasta no trânsito? E depois depois que você tiver essa rotina, você vai elencar quais compromissos são importantes, quais são urgentes, quais eu posso delegar, quais eu não preciso fazer, aquelas atividades que eu fico insistindo ali, sabe, em fazer todos os dias e que está tomando o meu tempo, que está deixando, que você está ficando um tempo de estudo reduzido, porque você está com muitas atividades ali na sua rotina que você não precisa fazer. Ou você pode delegar para alguém da sua família. Ou simplesmente não fazer mesmo. Tem atividade que você pode excluir da sua rotina. Mas olha, a gente só percebe isso quando a gente realmente escreve, vai escrevendo ali o que você está fazendo com o seu dia, o que você está fazendo com o seu tempo. Porque tem tantas atividades pequenininhas ali que você acha que não leva tempo. Imagina, isso aqui não é isso que vai fazer a diferença. Mas são essas atividades pequenas que a gente vai colocando ali na nossa rotina que toma o nosso tempo de estudo, que limita muito as nossas horas diárias disponíveis para estudar. Então é importante sim você ter consciência disso, mas você só vai ter real consciência se você colocar no papel. Você ficar assim, eu faço isso, muitas coisas vai ficar para fora. Então, faça essa lista durante uma semana só. O que você fez, o horário que você fez e o tempo que você levou para exercer essas atividades, tá bom? Aí, depois feito isso, você vai realmente descobrir o tempo disponível que você tem ou por que você está sem tempo disponível para o seu estudo. E aí, o que você vai fazer? Você já fez a sua rotina, você já sabe todas as atividades, o tempo que você leva, por que você está fazendo, por que não está fazendo, se é desnecessário, se pode ser delegada, se pode ser eliminada da sua rotina, se é importante. Aí você pode criar um tique ali, essa é importante, essa não é, se eu posso excluir. Vai organizando sua rotina. E depois você lista as distrações. O que está tomando o seu tempo, além da sua rotina? Sabe aquelas... ficar com o celular muito tempo, olhando o WhatsApp, redes sociais, muito tempo gasto com televisão, assistindo filmes, sabe aquelas séries intermináveis que você fala, vou assistir só mais um episódio? Daquele episódio você fala assim, mas foi tão gostoso esse, eu vou assistir só mais um episódio. E você vai assistindo aquela série de 20 episódios, intermináveis, episódios de 40 minutos, você quer assistir, isso vai tomando seu tempo, você fala, não, mas é só um por dia, então eu vou assistir. São 40 minutos por dia que você poderia estar estudando. Você fala, mas eu não posso ter um lazer? Pode ter um lazer, mas coloque na sua rotina
qual vai ser o seu horário de lazer e respeite essa rotina. É assim que a gente vai se organizando mesmo. Vai ficando assim um pouquinho, no começo você pode falar, mas vai ficar chato. Não, quando você se organiza, quando você tem uma rotina a ser cumprida, você vai ficando, ao invés de você ficar preso, você vai tendo mais liberdade, porque justamente você sabe exatamente o horário que você pode ter, o horário que você não precisa gastar. Então você vai ficando livre, você vai conseguindo adequar melhor a sua rotina do que você ter aquele monte de coisa para fazer e vai querendo fazer tudo ao mesmo tempo, vai virando uma bagunça. Então vamos lá? Organize a sua rotina. Depois que se organizou, elencou as prioridades, o que é importante, o que não é. Elencou as distrações, celular, televisão, rede social, parentes, família. Família também, viu, gente? Precisa ter uma organização. Amigos, tudo isso não é para você se afastar 100% dos amigos, não. Mas você precisa organizar, sim, até o tempo que você vai ter disponível para o lazer, para o social, para a família. Quando a gente está estudando, a gente vai ter que dar prioridade para o nosso estudo. Por isso que a gente precisa se organizar, tá bom? Não é sumir, não ver mais, ficar sem ver ninguém, não. Mas organizar, você vai ter que se organizar, tá? Depois que você já conhece as distrações, procure eliminar essas distrações. Aí você pode falar, tá bom, mas como que eu vou eliminar a minha família? Não dá, né? Não dá para eliminar a família. Mas você pode mostrar para sua família que aquele seu horário de estudo, vou deixar bem claro isso, que aquele horário é o horário que você vai estudar. Você não vai atendê-los para uma outra atividade, você não vai parar o seu estudo para ir no supermercado, para sair para comprar um leite, para fazer qualquer outra coisa, para conversar, para dar atenção, que não seja uma coisa essencial, claro. Mas tudo precisa ser deixado claro para sua família, que aquele horário é o seu horário de estudo e precisa ser respeitado. Primeiramente, respeitado por você, porque se nem você respeita o seu horário de estudo, não há razão para que uma outra pessoa respeite o seu horário por você. Então, se você começa você está estudando, alguém bate na porta, você para, dá atenção, sai, vai resolver o que a pessoa pediu, volta, começa a estudar. Vai levar um tempo de novo para se concentrar. Passa um pouquinho, bate outra pessoa na porta. Você para de estudar, vai lá, atende. Quando você voltar, você já vai levar de novo ali de 15 a 20 minutos para voltar a se concentrar. O que você está dizendo para as pessoas? Que qualquer coisa que elas precisarem é mais importante que o seu estudo. E o que você está dizendo para si mesma? Que qualquer coisa que as pessoas precisarem é mais importante que o seu estudo. Que você vai respeitar mais as necessidades de terceiros do que a sua própria necessidade de estudar. Isso você vai falando o que para o seu cérebro? Não vamos gastar muita energia nisso aqui, não? Vamos gastar o mínimo que a gente precisa, porque isso aqui que eu tô fazendo não é tão importante. Porque nem eu mesmo respeito, nem eu mesma cumpro o cronograma de estudo, o meu horário de estudo. Então não é importante. E se não é importante, o seu cérebro não vai dar uma atenção devida para isso. E se o seu cérebro não der atenção devida para o seu estudo, você não vai conseguir reter, você não vai conseguir assimilar esse conteúdo. Se você não consegue assimilar esse conteúdo, você não vai ter o que evocar na hora da prova. Então, é uma sequência. Você precisa ter atenção, concentração, para que você consiga assimilar, para que você consiga memorizar, para que você consiga evocar. Se você perde essa sequência, o seu estudo não vai ser de qualidade, você não vai ter um estudo eficiente. Então, deixe claro para sua família que aquele horário é o seu horário de estudo. E aprenda a respeitar o seu próprio horário de estudo. Se você começar a desrespeitar o seu horário, as outras pessoas também vão desrespeitar. Tá ok? E agora? Vamos lá. O que mais eu posso falar? Você crie metas. Você precisa ter metas. Você precisa ter metas grandes. Uma meta grande. Qual que é a sua meta grande, seu objetivo grande? Passar no seu concurso público.
E você vem com essa meta grande, você vai dividindo em metas menores. Por exemplo, eu quero passar no concurso público dentro de 2 anos, né? É a sua meta passar naquele concurso público, em determinado concurso público, num prazo de 2 anos. Você fala, gente, mas está tão longe para eu conseguir realizar, eu vou desanimar nesse prazo. Em 2 anos eu não vou conseguir ficar focada no meu objetivo. E sem foco, sem motivação. Sem motivação, sem atenção. Sem atenção, sem aprendizado. Lembra daquela sequência que eu acabei de falar? Então você precisa pegar essa meta grande, que é passar no concurso público no prazo de 2 anos, e quebrar em metas menores. Metas, você pode quebrar em metas mensais, depois você quebra em metas semanais, metas diárias. Isso é importante, sabia? Quebrar em metas diárias para você ir cumprindo o seu cronograma de forma gradual. Isso é satisfatório para o seu cérebro. Quando você dá uma meta grande demais, parece que é inatingível. E você pode sim começar a se desmotivar. Mas quando você dá metas menores, metas diárias, e vai conquistando essas metas e vai subindo aos pouquinhos, eu conquistei minha meta diária, agora eu vou para minha meta semanal, e você vai aos poucos dando essa satisfação para o seu cérebro de ter conquistado essa meta, porque ele se sente, é um prazer para ele quando ele atinge uma meta. Lembra da dopamina? Dá uma sensação de prazer para o seu cérebro. E ele produz dopamina. Então, quando você dá metas grandes demais, há desmotivação. Metas pequenas demais também desmotiva, porque não tem desafio. Seu cérebro gosta de desafio. Então, aprenda a dosar esse desafio. Nem grande demais e nem pequeno demais, que não vai exigir o mínimo do seu cérebro para que ele atinja aquele desafio, ele vai se desmotivar também, tá? Então, dê metas razoáveis que exijam um pouco do seu cérebro, não aquele que você vai cumprir com muita facilidade, porque você vai se desmotivar também, tá? Você pode criar metas de conteúdo de estudo, metas de leitura, metas de resolução de exercícios e de provas, metas de revisão. Você vai criando metas, revisão não pode ficar de fora. Então você vai criando metas dentro do seu cronograma grande, que é o de 2 anos. Você vem dividindo e vai criando metas pequenininhas, metas menores. E vai cumprindo essas metas, porque isso é muito positivo para o seu cérebro. Combinado? O que mais que você pode fazer para te ajudar a ir gerenciando essa sua rotina para que você tenha aumento da sua produtividade? Deixa essas metas a serem cumpridas à vista. Não deixa só aqui na sua cabeça. Eu tenho que cumprir tantos exercícios por dia. Faça um cronograma, coloque ali uma planilha, crie uma planilha do Excel, imprima e coloque, deixe disponível para você olhar as metas que você tem para cumprir e já vai ticando, riscando aquelas que você cumpriu. O visual para o seu cérebro também diz muito. Ele gosta de olhar para a meta e falar, nossa, essa eu já cumpri, eu ainda tenho essa e essa para fazer, mas essa, essas outras todas eu já cumpri. Isso também vai te mantendo mais motivada. É uma forma de se motivar o seu cérebro a continuar perseguindo o seu objetivo. Faça isso, é uma coisa simples de se fazer e que traz muito resultado positivo. Para a gente que está estudando, que tem muita coisa para assimilar, um prazo ali que está chegando, a prova está chegando. Então, para você se manter mais motivada, sempre motivada, nós temos que arrumar meios de nos manter motivada. Porque não é todo dia que você vai acordar pulando louca para estudar. Tem dia que você vai estar mais para baixo, que você vai estar com energia mais, tô cansada. E quando você consegue olhar para a sua meta grande e ver que várias pequenas ali já foram atingidas, isso é sim muito prazeroso para o seu cérebro. Então, vamos lá? Deixa essa meta, a meta semanal, a meta diária, aí você vai decidir. Eu gostava muito de deixar ali minha meta semanal. Essa semana eu tenho essas e essas atividades para fazer e eu gostava muito de sentir o quanto o meu progresso, de ir medindo o meu progresso. É muito positivo. Isso me deixava muito mais animada, muito mais motivada para continuar
a minha rotina de estudo. Uma coisa aqui bacana de se falar é que essa meta ela precisa ser realista. Não adianta nada você criar uma meta inatingível. O que isso vai acontecer? Você vai se desmotivar. Se ela não pode ser atingida, se ela é grande demais, exagerada demais, você vai se desmotivar. Então não fica judiando de você, não fica judiando do seu cérebro, não fica te dando motivos para desistir. Então crie as suas metas, mas dose o grau de dificuldade. Exija sim, você tem um grau de dificuldade, exija sim um pouco mais de você, sempre um pouquinho mais, mas também não exagere nesse mais, porque você pode se desmotivar, tá bom? Vamos ver, o que mais? Sabe aquela questão da prioridade, que a gente precisa definir prioridade? Como é que eu consigo melhorar a minha rotina? Quando eu priorizo as atividades. Se eu não tenho prioridade no meu estudo, eu sempre vou deixando para depois. Eu vou deixando para depois. E quando eu vejo a prova tá chegando, a matéria tá acumulada, eu não consegui estudar, eu vou ficando ansiosa, eu vou ficando nervosa, vai dando pânico, aquela prova tá chegando, eu não estudei o que eu deveria estudar. Isso não é bacana para o seu cérebro. Quando isso acontece, vem uma descarga muito negativa. E o nosso cérebro não gosta disso. Então, organize, dê prioridade, dê pesos, inclusive para as matérias que você tem. Qual é o grau de dificuldade daquela matéria que você está estudando? Qual o peso daquela matéria na sua prova? Organize o seu cronograma observando esses quesitos, essas questões. Porque tem matéria que tem peso pequenininho, e que tem um conteúdo muito extenso. Você precisa aprender a dividir o seu tempo entre essas matérias, porque você pode pensar o seguinte: bom, se o peso é muito pequeno, eu simplesmente não vou estudar. Mas olha no meu caso. Eu estudei para a área fiscal. Não pode zerar matéria nenhuma. Eu não poderia zerar uma matéria. E se eu não tivesse estudado todas as matérias, eu poderia não ter conquistado a minha vaga, porque eu corro o risco de não acertar nenhuma questão daquela matéria na prova. E se eu zerar, eu tô fora. Eu não estou mais concorrendo à vaga, eu não consegui nem atingir o mínimo da prova. Então, essa questão de não estudar, não, eu não vou estudar essa matéria não interessa, tem peso pequeno. Cuidado, analise o seu edital e perceba se aquela matéria pode ou não ficar de fora, porque o interessante é que você tenha abrace o maior conteúdo, a maior quantidade do conteúdo programático que você conseguir. Eu corri atrás do 100%, eu corri atrás de estudar todo o meu conteúdo, porque eu sei que estudar em casa, resolver questões em casa, resolver provas em casa é muito diferente do que resolver uma prova lá no dia do seu concurso. Claro que você pode treinar, você pode visualizar, você pode usar técnicas para que isso vá se tornando mais fácil para você lá no dia da sua prova. Mas fazer resolução em casa é diferente, a gente sabe que é diferente. Lá na prova sempre tem uma pressãozinha a mais. Então, organize e defina as prioridades. Não deixe matéria de fora sem ler o seu edital para saber se você pode ou não zerar determinada matéria. Não incorra nesse erro. Você pode perder a sua prova e ter que estudar aí mais 6 meses, mais um ano, para até chegar na próxima prova, ou mais, na área fiscal é mais tempo do que isso, dependendo da área que você quer. Então, você pode estar cometendo um erro. Então, leia o seu edital direitinho para saber se você pode ou não fazer essa proeza de deixar uma matéria de fora, tá bom? Já falei das metas. Olha aqui uma coisa bacana. Para aumentar a qualidade do seu estudo, para aumentar a eficiência do seu estudo. Estabeleça um local para estudar. É isso. Você precisa ter um ambiente adequado para estudar, uma boa iluminação, um ambiente limpinho, com seus livros organizados, o material do dia que você vai estudar já separado. Nada daquela bagunça
que no meu momento assim de lá quando eu comecei a estudar, eu tinha uma historinha que eu contava para minha mãe, que eu falava que, na verdade, era uma preguiça que eu tinha de arrumar o quarto. Então eu falava para minha mãe que eu tinha uma bagunça organizada. E era realmente muito bagunçado o meu ambiente de estudo. Mas a partir do momento que eu entendi que aquilo não estava fazendo bem para o meu estudo, que aquilo estava atrapalhando o meu rendimento, eu comecei a organizar o meu local de estudo, comecei a deixar mais claro, mais limpo, mais arejado, separava o meu material, e isso fez muita diferença. Naquela época eu não entendi o porquê. Hoje eu sei que o nosso cérebro entende nosso ambiente de estudo como uma intenção nossa. Então, se é uma extensão nossa, tem que ser agradável, porque você não gosta de olhar para uma parte sua que está feia, que está suja, que está desorganizada. A gente gosta de ter uma certa organização, isso faz diferença. O nosso cérebro vai sentir prazer de estar naquele ambiente. E isso aumenta a eficiência do seu estudo. Se você não tem ainda um ambiente bem organizado, faça isso. E veja se vai fazer diferença ou não para você. Para mim fez muita. Outra coisa, gente. Cama não é local de estudar. Cama foi feita para a gente dormir, para a gente relaxar, para a gente descansar. E não para estudar. Então, seu cérebro, quando você vai para a cama com um livro, começa a bater um sono. Você quer relaxar. Você não consegue ficar muito tempo, porque o seu cérebro entende que aquele não é um ambiente próprio para estudar. Se você foi para a cama, você foi para relaxar. Sala também, o sofá da sala, é um lazer, também para descansar, para dar uma relaxada, para bater um papo. Então, quando você vai estudar no sofá da sala, você já vai encostando, já vai ficando uma fofinha na almofada. Daqui a pouquinho você não está mais estudando, já começou a assistir um filme, a bater papo com a família. Então, tenha um ambiente de estudo, que isso também vai fazer diferença, tá bom? Um ambiente fixo, um ambiente certinho ali para você estudar, que você tem uma cadeira confortável, bem iluminado, vai fazer diferença. O que mais? O que vai aumentar a sua produtividade no seu estudo depois que você tem a sua rotina organizada, para você ganhar tempo ali de estudo? Eu vou falar uma coisa que vai parecer contraditória, mas não é contraditória, tá? Eu vou explicar direitinho. Você precisa ter, dentro do seu horário de estudo, pequenas pausas de descanso. Você pode falar assim, mas como assim pausas de descanso? Você está falando para eu otimizar o meu tempo de estudo, agora você vem falar em pausas de descanso. Parece contraditório, mas não é. Porque na medida que a gente vai estudando, você vai passando ali 1 hora e meia, 2 horas estudando, você vai naturalmente perdendo a concentração. Se você perde a sua concentração, você vai perdendo a sua atenção, você não está mais focado no que você está fazendo. Se você está sem atenção, vou voltar ao que eu falei já no começo da live. Se você está sem atenção, você não vai conseguir reter aquele conteúdo. Você já pensou perder ali 2 horas sem atenção? Não está retendo o conteúdo, não tem nada para guardar depois, para você levar lá para o seu longo prazo, sua memória de longo prazo. Então você pode achar que você está ganhando tempo, de ficar muitas e muitas horas ali sem levantar do local. Mas você já não está mais atento, você já não está mais guardando nada, você não está mais adquirindo conhecimento. Você está perdendo seu tempo, na verdade, ali, achando que está ganhando, mas está perdendo. Por isso que não é contraditório. Quando você dá ali para o seu cérebro a cada 1 hora de estudo, 1 hora e meia, quando você dá essas pequenas pausas para o seu cérebro, quando você voltar a estudar, você volta com um novo ânimo, você volta com uma nova concentração, com uma nova atenção, você vai voltar ali a reter melhor aquele conteúdo. É importante dar essas pequenas pausas para o seu cérebro. Não fique judiando muito de você. Sabe quando você está cansado e você fica insistindo ali, sabe? Não, vou estudar mais um pouquinho, mais meia hora, mas você já não está mais retendo o conteúdo. É melhor você levantar, parar, alongar, beber uma água,
não sei, dar uma esticada no corpo, né? É bom dar uma levantada, uma simples levantada, vai ao banheiro, bebe água. Isso já vai fazer diferença quando você retomar para o seu estudo. Vai fazer com que ele renda mais. Então, não judia tanto do seu cérebro, dê essas pequenas pausas, que isso vai aumentar a energia, vai dar mais disposição, vai voltar a sua concentração, voltar a atenção para aquilo que você está fazendo, tá bom? Então é muito produtivo, aumenta muito a qualidade do seu estudo. E lembra, a gente quer produtividade na hora que a gente está estudando, aumento da produtividade, sempre melhorar a nossa produtividade, para que a gente ganhe no tempo ali de estudo, porque às vezes você fala assim, mas eu só tenho 2 horas para estudar por dia. Se você estudar 2 horas com qualidade, é muito melhor do que você passar ali 4 horas estudando sem ter qualidade, sem ter uma técnica adequada, sem respeitar o seu corpo, sem gerenciar o seu estudo, o seu tempo ali no momento de estudo. É muito importante. O que mais? Como que a gente pode fazer? Né? Eu falei aqui pra gente como que a gente gerencia o tempo, né? A gente primeiro conhece a nossa rotina, depois a gente aprende, né? Depois que a gente já conheceu a nossa rotina, a gente começa a aumentar a nossa produtividade dentro do tempo que a gente tem, que é tudo isso que eu falei, sobre as distrações, sobre avisar a família que aquele é o seu local, a sua hora de estudo, é criar metas, tudo isso vai aumentando a sua produtividade, definir prioridades. O que mais que a gente aumenta a produtividade? Descanso, né? Os momentos de descanso, tudo isso vai aumentando a produtividade. Agora voltando, o que mais a gente vai fazer que vai sobrar mais tempo pra gente aprender a gerenciar melhor nosso tempo depois do aumento da produtividade. A gente pode aprender a ser mais criativo, otimizar o tempo que a gente tem que estaria ocioso. Por exemplo, se você vai para o trabalho, uma forma de ser criativo. Se você vai para o trabalho de ônibus, de metrô, não sei o jeito que você vai para o trabalho. Como que você pode otimizar o seu tempo? Você pode levar um livro para ler, você pode escutar um áudio, assistir uma videoaula, tudo isso você está otimizando o seu tempo. Eu fazia muito isso quando eu ia para o cursinho, às vezes eu ia com fone de ouvido, eu ia de ônibus ou a pé com fone de ouvido, fila de banco, sala de espera de consultório médico, já fui pro dentista com fone de ouvido aqui, escutando a minha aula, enquanto estava na sala, tanto quando eu estava na sala de espera, quanto eu estava já lá na cadeira do dentista, deixava um fonezinho aqui, ó, ficava lá deitadinha, enquanto a dentista fazia o trabalho dela, eu estava escutando minha aula. Então a gente precisa aprender a ser criativo quando a gente quer aumentar nossas horas de estudo. Dá para fazer? Dá para fazer. Com jeitinho aqui, com jeitinho ali, fila de banco. Hoje quase ninguém mais vai para banco, né? Mas quando eu estudava para concurso, eu ia em banco, ficava lá na fila de banco. Hoje em dia a gente resolve muito pelo nosso celular. Mas tudo isso, gente, é uma forma da gente ser criativo. Às vezes você vai fazer uma viagem, tá no carro, não tá dirigindo, alguém tá dirigindo, você tá de passageiro, você pode também ouvir a aula. Eu não consigo ler quando eu tô em carro, me dá ânsia, é muito ruim pra mim, eu não consigo ler, me dá dor nas vistas, é bem ruim. Mas tem gente que consegue ler. E se você não consegue ler, você pode ouvir, você pode assistir uma aula, né? Então você vai rendendo as suas horas para assimilar esse conteúdo. E uma coisa muito importante, gente, pra gente já encerrar a nossa live, dê recompensas pro seu cérebro. O seu cérebro, ele adora ser recompensado
para uma atividade cumprida, para uma meta atingida. Isso não é bobagem, não. É físico, é químico aqui dentro do nosso cérebro. Ele gosta disso. É dopamina, lembra da dopamina? Então, quando você atingir uma meta semanal, por exemplo, você colocou lá uma meta, que naquela semana você ia assistir as aulas, fazer o resumo, resolver questões de prova, fazer simulado. Quando você atingir as suas metas, você recompensa o seu cérebro, porque isso é positivo, porque faz com que ele queira atingir as outras metas, para que ele ganhe uma recompensa. E você fala, mas o que eu vou recompensar, de que forma? Tem muitas formas de você recompensar seu cérebro. Uma forma bem simples de você recompensar seu cérebro é com momentos de lazer. Você pode falar assim, olha, eu tenho tais e tais atividades para cumprir, e cumprida todas essas atividades, eu vou ter ali um período de lazer, eu vou ter um filme que eu quero assistir, né? Para você não ficar horas e horas assistindo uma série, você coloca que atingida aquela meta, você vai assistir um episódio da sua série favorita, ou você vai ter mais tempo para dormir. Você fala, não, agora eu cumpri todas as minhas metas da semana, eu quero me dar mais 1 hora, 2 horas a mais de sono, hoje eu vou deitar mais cedo, ou vou acordar mais tarde no outro dia. Essas pequenas recompensas faz diferença pro seu cérebro, para te dar mais motivação, dar mais motivação para ele continuar perseguindo o objetivo. Parece que é bobagem, mas não é bobagem. Você gosta de chocolate? Eu gosto de chocolate amargo. Aquele chocolate 85%. Adoro aquele chocolate. Então, quando eu estava estudando para o meu último concurso, eu comprava uns tabletes pequenininhos assim, aqueles de 10 gramas, e eu me recompensava com aquele chocolate. Então eu falava, quando eu terminar o meu dia de estudo, cumprir todas essas as minhas metas diárias, né? Eu fazia diário, eu vou ganhar chocolate. Eu deixava já na minha geladeira vários chocolatinhos assim, e ia me recompensando. Claro que não era todo dia que eu comia chocolate, mas às vezes eu me dava 1 hora a mais para malhar, porque eu gosto muito de malhar. Então eu reduzi o meu tempo de malhação na minha rotina. Eu não ficava tanto tempo malhando, eu deixava ali 1 hora para malhar durante 3 vezes por semana. E quando eu cumpria com êxito a minha rotina, eu me dava 1 hora a mais de malhação durante a semana. Olha só, isso para mim era muito bacana, era muito recompensador, e eu ficava muito feliz. Então eu queria, né, sempre bater a minha meta para ganhar um chocolatinho, ou então para malhar 1 hora a mais, ou dormir 1 hora mais cedo. Então tudo isso é uma forma de você recompensar seu cérebro. Isso é o que eu gostava, né? O que eu gosto. Aí você vai recompensando seu cérebro com uma coisa que você gosta de fazer. Ouvir uma música, assistir uma série, estar mais tempo com a família. Eu gostava de me recompensar também no domingo. Eu cumpria a minha meta semanal. Aí no domingo eu estudava até meio período, até meio-dia. Depois eu falava, chega, agora eu vou para casa da minha mãe e almoçar o almocinho gostoso da mãe, tomar um cafezinho depois no final da tarde. Isso para mim era uma recompensa assim, incrível. Então eu cumpria as minhas metas e me recompensava. Com uma tarde inteira lá, passava o almoço na mãe, ficava com meus irmãos, já lanchava, já almoçava, lanchava, tomava café, já ia ficando. Então isso para mim era uma forma muito gostosa de me manter motivada. Então você tem que descobrir qual é a forma, o que te motiva. E vai presenteando o seu cérebro, vai dando essas recompensas para o seu cérebro. Isso é muito positivo e vale muito a pena. Tá bom, gente? Era isso que eu tinha para falar hoje. Não vou segurar vocês aqui muito tempo. Aproveitando que já estou falando de gerenciamento do tempo, eu vou passar rapidinho como que a gente gerencia o tempo. Vou encerrar a live, vou deixar vocês continuarem com o estudo. Espero que tenha sido muito proveitoso para vocês. Vamos lá? Então, o gerenciamento de tempo é organizar, planejar o seu tempo, as suas atividades ali dentro do tempo que você tem. Gerenciar
O tempo é muito importante para quem está estudando, evita procrastinação, desânimo, desmotivação, evita a gente desistir de perseguir o nosso sonho. E como que a gente gerencia o tempo? Conhecendo a nossa rotina, as horas que você tem disponíveis, ou se você não tem, por que você não tem. A gente aumenta a nossa produtividade no tempo que a gente tem, aprender a aumentar a nossa produtividade, que é tudo aquilo que eu falei, de eliminar a distração, saber exatamente, criar metas, deixar metas à vista. E depois o que a gente faz? Aprende a ser criativo, aprende a otimizar o tempo que a gente tem para cumprir as nossas metas diárias, semanais, mensais, semestrais, até você conseguir atingir o seu objetivo, que é passar no seu concurso público. E recompense. Recompense o seu cérebro para as metas atingidas. Tudo isso é uma forma de você conseguir aumentar a qualidade, aumentar o rendimento do seu estudo. E é isso que a gente quer, não é? Aumentar o nosso rendimento para que a gente consiga assimilar tudo que a gente precisa assimilar para passar na nossa prova, para passar no nosso concurso público. É possível, é muito possível, precisa ter flexibilidade, a gente precisa aprender a ser flexível, mas isso vai trazendo, quando a gente vai aprendendo a gerenciar o tempo, parece que é uma amarração, mas na verdade é uma liberdade, é uma libertação, porque quando você cumpre a sua rotina, você vai aprendendo o que você pode mexer, o que você não pode mexer, você vai ficando mais, vai tendo mesmo aquele grau de flexibilidade, o que eu posso mudar, o que eu posso mudar, e se você não conhece a sua rotina, se você não conhece as suas atividades, você não vai conseguir gerenciar o tempo para essas não vai conseguir gerenciar essas atividades dentro do tempo que você tem. E nosso dia só tem 24 horas, não tem como a gente aumentar, a gente precisa dormir com qualidade. Eu não falei aqui do sono, né, gente? Mas eu sei que isso aqui não tem nada a ver com sono, mas para que a gente, como eu falei aqui de aumento de produtividade, respeitar as suas horas de sono é muito importante para quem quer aumentar a produtividade, aumentar a qualidade dos seus estudos. Sem respeitar as suas horas de sono, o seu dia seguinte vai ficar prejudicado. Aquela história da gente passar a noite inteira estudando sem dormir adequadamente não é produtivo para quem está estudando. Porque quando a gente está estudando, a gente precisa daquelas horas mínimas de sono. Cada pessoa é única, tem gente que precisa de 6, tem gente que precisa de 7, tem gente que precisa de 8. Cada pessoa precisa de uma quantidade ideal de sono. Eu preciso de 7. 7 horas de sono eu estou muito bem disposta para outro dia. 6 horas e meia eu já não estou 100%. 6 horas, então, eu estou bem preguiçosa no outro dia. Então, se conhecer e respeitar as horas que você precisa de sono, vai fazer aumentar a sua produtividade. E você vai conseguir gerenciar melhor a sua rotina no outro dia, aumentando a qualidade do seu estudo. Então, e o que mais que acontece quando a gente dorme, gente? Eu sei que eu já falei isso em várias lives, mas é para impregnar mesmo. Quando a gente dorme, tudo aquilo que a gente estudou durante o dia tá lá aqui, ó, na nossa memoriazinha aqui de curto prazo ainda, prontinho para despencar. Quando a gente dorme, isso que tá na nossa memória de curto prazo, pronto para ser esquecido, vai ser levado pelo nosso hipocampo lá para nossa memória. Eu tô mostrando aqui, mas eu não sei onde que é não, tá? Vai lá para nossa memória de longo prazo, vai ficar guardadinha lá dentro para que a gente, quando a gente precisar evocar no momento da prova, aquilo está acessível. Então, procure dormir com qualidade, que vai aumentar a sua produtividade no seu estudo. Tá bom? Eu queria falar de dormir porque eu esqueci de colocar aqui como que a gente faz para aumentar a produtividade. Dormir bem também não é perda de tempo. Tem gente que fala, eu não vou dormir. Eu vou deixar para dormir quando eu morrer, eu descanso. Mas não é assim. Tá? Para quem está estudando, a gente precisa ter um sono de qualidade. E a gente só tem um sono de qualidade quando a gente respeita as nossas horas de sono. Porque a gente tem ciclos
de sono. E a gente só entra naquele sono profundo, aquele sono restaurador, dependendo das horas de sono que a gente dorme, tá bom? Não vou entrar aqui em questão de sono, mas é só para entender que para aumentar, faltou aqui, que para aumentar nossa produtividade a gente precisa dormir com qualidade, tá bom? É isso, meninas. Hoje eu não vou abrir para perguntas, tá bom? Hoje eu só queria mesmo falar sobre o gerenciamento do tempo. Se vocês tiverem perguntas, mandem para mim no direct, que eu vou fazer uma lista. Eu sempre gosto de fazer uma lista com as dúvidas, com as perguntas, aquilo que me ficou claro, que eu falei rápido demais, que precisou de um exemplo. Mandem para mim durante a semana, que eu vou fazendo uma listagem, um haul, e depois na próxima live eu sempre coloco o assunto, respondo uma pergunta, vou trazendo ali aquilo que não ficou tão claro, tá bom? Eu não vou abrir hoje, mas podem mandar os questionamentos, mandem exemplos, o que vocês estão fazendo para gerenciar o tempo, o que foi produtivo ouvir hoje, o que não ficou muito claro, pode mandar o feedback, tá bom? É gostoso o feedback, porque aí eu vou melhorando o conteúdo para vocês, tá bom? Sou super aberta a feedback. Pode fazer crítica, o que não ficou legal, manda que tá tudo bem, tá tudo positivo, é bom que eu vou aprendendo, tá bom? Eu vou agradecer a presença de vocês e vou contar com vocês, já esperar vocês para a próxima live. Toda semana eu vou fazer live, tem semana que eu vou conseguir fazer mais de uma, tem semana que eu vou fazer uma, tá bom? De acordo com que as dúvidas que vão chegando, o conteúdo que vai aparecendo, eu vou trazendo as lives para vocês, tá bom? Um beijo a todas, fiquem com Deus e ótimos estudos. Até mais!